boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, eu tenho a graça, a bênção, a honra de estar mais uma vez com os senhores e as senhoras para juntos elevarmos nosso pensamento, nossa vibração e o nosso espírito para junto de Deus. E para que nós possamos começar a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 34, Oração para receber o amor de Deus. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. Caso você o tenha, seja aqui presencialmente ou seja em casa, e quiser acompanhar a leitura do livro, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e vamos juntos focar e mentalizar profundamente as palavras dessa oração. Então, oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus. Está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos, para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por todos os seus atos. Não buscam um enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtorno a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Muito obrigado, muito obrigado. Oração que traz um ponto que eu acho maravilhoso, fundamental, quando fala que o amor é uma força volitiva, é uma ação. Amor não é simplesmente um conceito abstrato que você fica apenas devagando. Amor é ação concreta, que realiza, que transforma e que faz com que a vida de Deus se manifeste. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que eu esteja aqui mais uma segunda-feira junto de vocês, estudando, aprofundando e falando um pouco mais dos ensinamentos da Seiichi Noe. Quero agradecer meus pais, meus antepassados, a todas aquelas pessoas que estão sempre nos auxiliando, a você de casa, que dá o joinha, que compartilha essa palestra, que faz com que mais e mais pessoas tenham possibilidade de conhecer esse ensinamento, praticar, elevar e iluminar a sua mente. Meu muito, muito, muito obrigado. Semana passada pude estar em Curitiba, orientando o Seminário do Perdão, foi um momento muito especial, então eu quero deixar um agradecimento especial a todos que foram na Academia de Curitiba, o pessoal que viajou do Rio Grande do Norte, 3.000 quilômetros só para participar do seminário, meu muito obrigado, o pessoal de Florianópolis, Balneário Camboriú, Santos, São Paulo,
Curitiba, todo mundo que esteve naquele seminário, receba meu abraço, meu beijo no coração. E hoje vai especialmente para o preletor Valdemar, a Nilce, a Edneia e sua filha Thaísa. Thaísa, beijo, beijão para você. Doroteia, sua filha Bianca, a Priscila, a Pietra e a Júlia, beijo para você, Bianca, beijo para você, Pietra e Júlia, a preletora Líria, a Márcia, o Márcio, o Gilson, o Sérgio e a Cleonice. Meu muito, muito obrigado. Essas pessoas que eu citei estavam trabalhando na cozinha, no seminário, e acabaram abrindo mão de poder estar com a gente, aproveitando as palestras para dedicar amor e doar para o próximo. Nós estávamos em 179 pessoas, salvo engano, e esses estiveram na linha de frente, doando amor e fazendo com que a gente se alimentasse maravilhosamente bem. Meu muito obrigado, parabéns pelo amor, pela dedicação, e a todos que estavam juntos, meu muito, muito, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que também está aqui presente, meu muito obrigado, a você de casa que está assistindo a palestra em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Olha que interessante, o YouTube nos passa os dados, né, de quem mais assiste a palestra, né? Então o Brasil está em primeiro lugar de quem assiste as nossas palestras, e em segundo lugar está o Japão. Então meu muito obrigado a todo mundo que está assistindo do Japão, que agora é de manhã. Então, bom dia a você do Japão e os Estados Unidos. Meu muito obrigado a todo mundo aí dos Estados Unidos, do Japão que acompanha a palestra, todo mundo que também acompanha aqui na América Central, América Latina, meu muito obrigado. Vamos juntos, cada vez mais estudando e aprofundando os ensinamentos da Seiichi Onoe. E hoje nós temos um tema muito, muito interessante, muito maravilhoso, que nós vamos abordar, atmosfera de harmonia. Vamos utilizar o livro A Verdade da Vida, volume 7. Esse livro é um dos livros mais importantes dentro da Seiichi Onoe. Ele é um livro destaque, ele é daqueles livros que a gente fala assim com muito carinho. Por quê? Uma das características do ensinamento da Seiichi Onoe é a capacidade de ser prático. Então a Seiichi Onoe é uma filosofia que você coloca ela no seu dia a dia. E o volume 7, ele vai falar exatamente da vida cotidiana. Então ele vai falando do expressar a verdade no dia a dia. Então é um livro importantíssimo, é um livro que traz assim pontos fantásticos e ele é assim de leitura obrigatória. Obrigatória. A pessoa que está na Seiichi Onoe e nunca leu A Verdade da Vida, volume 7, não sabe o que está perdendo e não sabe o que está deixando de praticar. É fundamental. Então, dentro dos livros assim que normalmente a gente recomenda, são todos importantes, porque todos estão falando da verdade, todos têm palavras profundas que podem modificar. Mas o A Verdade da Vida, volume 7, ele é especial. Ele tem assim uma pegada e você vê pelo tanto de papel que tem aqui marcando. Livro que tem coisa importante tem que ter marcador. Tem que estar rabiscado. Esse livro aqui, ele é todo colorido, ele parece um carnaval, porque eu vou sublinhando tudo que é importante. E o livro é todo importante. Então ele vai falar exatamente da sua postura diante das dificuldades, realização, sonho, como você deve viver em casa, postura. Gente, é fantástico, tem muita coisa legal. E o que nós vamos falar é exatamente sobre a atmosfera de harmonia. Um dos pontos que caracteriza e muito a Seiichi Onoe, além de ser uma filosofia prática, é o fato de que a Seiichi Onoe tem como carro-chefe o princípio da harmonia. A harmonia é um dos pontos principais da prática espiritual. Então, nós aprendemos que a harmonia é a expressão sagrada de Deus. Portanto, quando nós pregamos a harmonia não é só hipotética, ela tem que ser vivenciada. E para que ela seja vivenciada, precisamos ter uma atmosfera de harmonia. Então, primeira observação, vamos falar sobre a atmosfera de harmonia, mas não é a nossa intenção esgotar o assunto. Nós temos condições de abordá-lo de outras formas também, mas eu vou trazer exatamente no ponto que no livro A Verdade da Vida, volume 7, fala. Segundo aspecto, vamos tentar abordar da melhor maneira, lembrando que cada ponto que eu vou falar, ainda cabe nós discorrermos muito mais. Mas o ponto importante é nós começarmos a entender. Primeiro,
a harmonia, ela é uma expressão divina. Então, deixa eu já começar. E começaremos. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. A harmonia, ela é uma expressão do divino. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, o pensamento religioso adentrou-se na seara da violência legitimada. Então, hoje em dia, as pessoas acreditam que agredir, ofender, atacar, brigar, faz parte do projeto de Deus. Então, é normal você estar em conflito e mesmo assim você continuar dentro do sagrado. Presta bem atenção. Viver o conflito, todo mundo vai viver, gente. Todo mundo vive. Faz parte da dinâmica do mundo o choque. Da mesma maneira que um avião, para levantar voo, ele precisa do choque do ar para ter sustentação, na vida cotidiana, o conflito ele faz parte do processo de aprendizado. Isso é completamente diferente de você entender que o conflito faz parte do sagrado. Completamente diferente. É a mesma coisa de você entender que na escola, você vai ter o horário do recreio. É completamente diferente de você falar que o recreio é o processo de ensino. Entenderam? Quando a gente vai na escola, a gente não tem recreio? Ou recreio é muito velho, gente? Ou temos intervalo? Porque recreio lembrou a época da lancheira do Scooby-Doo. Na escola não tem um intervalo, gente? Toda escola tem intervalo? Vocês estudaram, gente? De repente só eu que vou para a escola. Não tem um intervalo, gente? Tem. Toda escola tem intervalo, não tem? O intervalo é a educação? Não. Ou seja, viver no mundo fenomênico, você vai passar por conflitos? Sim. O conflito é expressão do sagrado? Não. Por que que isso é importante? Porque nos dias atuais, como as pessoas acreditam que Deus está em conflito, logo, estar em conflito no mundo fenomênico também é expressão do sagrado. As pessoas acreditam que Deus está lutando até hoje, que Deus está em briga, está uma pancadaria lá em cima, brigando pelas nossas almas. Aí, quando você pergunta, mas vai brigar por nossas almas por quê? Não, para ver quem é que vai ganhar mais. Quem for levado pelo sagrado irá para o céu, quem perder do sagrado vai para onde? Queimará no mármore do inferno. Então, essa disputa no céu, ela é trazida para o plano fenomênico e as pessoas acreditam que lutar e brigar faz parte do projeto divino. Ora, se Deus está na pancadaria, eu também vou. Gosto de Deus, já vou chegar de voadora onde tem que chegar. Então, o que acontece? Isso legitima o que hoje nós chamamos de violência religiosa. Se você não acredita no que eu acredito, eu desejo a sua morte. E eu estou legal. E está legal, gente. Quando está incorreto. A finalidade da religião é manifestar o sagrado. E o que é o sagrado? Não é um título que você vai ganhar sócio VIP do céu. Eu ganhei um título que eu vou apresentar minha carteirinha Gold no céu e terei entrada VIP. Não é isso. Manifestar o sagrado é você expressar os melhores atributos divinos na face da terra. E qual é um dos atributos divinos? Harmonia. Harmonia. Aqui que vem um ponto fantástico dentro da Seichonoye. Aqui que é um ponto muito importante dentro da Seichonoye. Que o divino, a harmonia, faz parte do divino. A expressão do divino é você manifestar os atributos divinos. Onde é que a gente aprende dentro da Seichonoye quais são os 6 atributos divinos? Eu vou dar uma chance, gente. Meditação Shinsokan. Onde é que a gente aprende que tem os 6 atributos divinos? Vocês são cobra, gente. Tudo na ponta da língua. Olha que coisa fantástica. O que a gente aprende na meditação Shinsokan? Quais são os 6 atributos? Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia.
Então, ou seja, a pessoa para viver o sagrado, ela tem que estar vivendo os atributos divinos. E quais são os atributos divinos? Ela precisa viver a sabedoria, ela precisa viver o amor, ela precisa viver a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. Então nós abordamos esses 6 atributos o tempo inteiro, nas diversas palestras, quando a gente vai falar de alegria, quando a gente vai falar de buscar a intuição, o ensinamento superior, quando a gente vai falar de você manifestar em atos concretos a expressão da unidade espiritual, quando a gente vai falar de você tomar consciência da capacidade da infinitude da vida que está dentro de você, quando você vai falar da suprema harmonia de Deus. Tanto que das revelações divinas que nós temos, uma é assim especialíssima, que é a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Preletor, mas isso é difícil. Mas esse é o caminho. É esse o caminho. Nem tudo que é fácil é melhor para a gente. Algumas coisas elas são difíceis porque elas geram exatamente o desenvolvimento. E a harmonia é atributo divino. Portanto, o ensinamento verdadeiro, o ensinamento de luz, ele tem que buscar manifestar a harmonia. Portanto, se algo é levado ao embate porque você acredita que aquilo é o certo, já está errado. Portanto, presta bem atenção, a harmonia é um processo de construção, não é simplesmente uma situação que você acha que é. O que isso quer dizer? Que estar em harmonia é um trabalho constante de expressão do divino. O que a gente ensina aqui na Seitonei? Você quer manifestar a provisão? Você tem que aprender a expressar o divino. Você quer manifestar a sabedoria? Você tem que aprender a expressar o divino. Eu quero manifestar alegria. Você tem que aprender a expressar o divino. E harmonia também. A harmonia é um trabalho de expressão do divino. Logo, para você trabalhar a harmonia, você precisa de esforço. Esforço. E isso é fundamental. Então, olha lá. Primeiro ponto que nós aprendemos. Harmonia é expressão do divino. E para viver a harmonia, você precisa ter esforço. Esforço. Viver em harmonia precisa de esforço. Qual esforço? De expressar o sagrado. Expressar o sagrado. Da mesma maneira que para ter pensamento positivo a gente não tem que se esforçar? Não temos? Para a gente manter nos dias atuais pensamentos positivos, a gente tem que se esforçar? Temos. A gente tem que se esforçar. E tem que se esforçar, às vezes, muito. Porque nós somos bombardeados de pensamentos negativos. Então, para a gente poder ter o pensamento positivo, a gente precisa se esforçar. Da mesma maneira, para a gente sentir a verdadeira harmonia sagrada, tem o esforço na expressão do divino. Tranquilo, gente? Ok? Olha que coisa maravilhosa. Se nós já entendemos que a harmonia é uma expressão do divino e que ela é um esforço, logo a harmonia é o nosso norte em que nós queremos alcançar. A vida harmoniosa é uma vida que ela precisa ser almejada, que ela precisa ser trabalhada, que ela precisa ser alcançada. A verdadeira harmonia é um presente espiritual que a gente tem na nossa existência. A verdadeira harmonia é a grande fonte da felicidade. A verdadeira harmonia é a grande fonte da felicidade. Então, quando a gente vive em verdadeira harmonia, nós somos mais felizes. E por uma coisa óbvia, gente, quando você está em desarmonia, você começa a ter efeitos físicos. Quando a gente sente ódio, mágoa, rancor, o que acontece com o nosso corpo, gente? Adoece. O corpo adoece. O corpo adoece exatamente porque você não está manifestando o atributo sagrado. Olha que interessante.
O seu corpo, ele comanda, ele coordena as mais de 4 trilhões de células do seu corpo. E tudo vive em harmonia. Você já reparou como é que seu corpo é harmônico? Seu corpo é harmônico? Por exemplo, ninguém questiona nada. O rim não chega para o coração e fala assim, olha, seu coração, eu acho que eu sou mais importante do que você. Eu quero assumir sua posição, porque eu quero ser o chefe. Eu quero mandar na parada aí. Tem isso no seu corpo? Todo mundo trabalha em harmonia. E são tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo no seu corpo, de uma maneira tão fantástica, que essa máquina, ela funciona assim, de forma espetacular, exatamente porque todo mundo está trabalhando em harmonia. Aonde a harmonia impera, a coisa flui. Aonde a desarmonia vem, impede. Então, o seu corpo que está trabalhando em harmonia, no momento em que o seu corpo perde a harmonia, ou melhor, no momento em que a sua mente perde a harmonia, qual é o reflexo dessa perda da harmonia no corpo? A doença. O que é a doença? O descompasso de algo que parou de funcionar em harmonia. É impressionante, gente. Olha que coisa fantástica. Nós temos milhares de micro-organismos que trabalham dentro de nós em harmonia, em cooperação. No momento em que algo desequilibra, você sofre distúrbios. É uma harmonia tão tênue, ela é tão fantástica, que no momento em que ela desequilibra, o seu corpo tem uma reação. Quer ver que coisa interessante? Quando nós somos colocados em pressão, está tudo normal dentro de você. Está tudo normal. Alguém vira para você, como agora, eu desço aqui do palco e falo assim, vou convidar alguém agora para continuar a palestra. Só de falar isso você já começa a sentir um desconforto e alguns vão ter até vontade de ir no banheiro. Me deu um aperto. O corpo ele reagiu a algo que lhe tirou a paz. Você está lá, morrendo de fome. Você recebeu uma notícia ruim, a sua fome passa. A Sutra, Palavras do Anjo, ela até fala, se você receber uma notícia que a sua mãe faleceu, você... a Palavras do Anjo ou a contínua chuva de néctar da verdade? É a contínua chuva de néctar que fala. Se você receber a notícia que sua mãe faleceu, você fica até branco. Aí daqui a pouco chega a notícia, não, era engano. Aí você volta. Ai, passou. Por quê? O que aconteceu com o seu corpo naquele momento? As vibrações mentais suas alteraram o funcionamento dele porque saíram de uma vibração de harmonia. Portanto, para que você mantenha a saúde, é importante que você mantenha a harmonia. A harmonia, ela é fundamental no processo de manutenção da saúde. Isso fica óbvio, a gente consegue hoje entender. Só que as pessoas têm um pouco de dificuldade quando a gente leva isso para outras questões, como a saúde emocional, como a saúde financeira, como a saúde da própria vida, do destino. Pessoas com destino muito, muito ruim, às vezes, são pessoas que não trabalham a harmonia na sua existência. Então, a harmonia, ela precisa ser almejada. Só que eu volto a falar, foi aquele ponto que eu adverti. Não pode ser aquela harmonia que você acha que é harmonia. Ah, não, eu estou em harmonia. Tá, harmonia só não quero mais matar a pessoa. Isso não é harmonia. A harmonia é um complexo, é algo muito mais profundo a ser trabalhado. Por isso que a Sentinela bate muito nessa tecla e ela estuda muito isso. Olha que interessante. Vamos imaginar que Deus esteja agora olhando para toda a humanidade. Você acha que Deus está olhando chateado ou com amor? Olha que interessante. Essa visão. Será que Deus está olhando a gente chateado? Será que Ele está olhando e falando assim, caraca, velho. Pô, coisa chata, velho. O João está falando aquele negócio, nem concordo com ele. Está falando tudo errado. Será que Deus está olhando assim? Ou Deus só olha a gente na nossa imagem verdadeira? Se Ele olha a gente somente na imagem verdadeira, Ele está em harmonia ou chateado? Ou em desarmonia? Então, se eu quero expressar a vida de Deus, eu preciso estar em... Por isso que na revelação divina da grande harmonia fala,
ao se reconciliares com todas as coisas, aí então eu, Deus, me revelarei. Então, ou seja, Deus se revela onde tem harmonia. Então, por exemplo, o casal quer levar uma vida sagrada, o casal precisa estar em harmonia. Você quer fazer algo grandioso acontecer, você precisa estar em harmonia. Eu preciso me curar, eu preciso estar em harmonia. Então, por isso que é comum as pessoas chegarem e falarem assim, eu estou com um problema, você precisa fazer oração de perdão para fulano. O que tem a ver essa minha doença com fulano? Não é que tem a ver a doença com fulano, tem a ver que no momento em que você saiu da harmonia, o seu corpo parou de funcionar. Quando você restabelece a harmonia, o corpo volta a funcionar. Então, isso é tão maravilhoso que você compreende o porquê que a Seichonoye busca exatamente a manifestação prática das experiências ou das expressões sagradas. Então, a harmonia é o carro-chefe. E por que eu falei naquele início? Exatamente porque institucionalizou a questão da violência religiosa. Porque hoje em dia, em nome de Deus, vale tudo. Não está certo. Não está certo. Você acha que uma pessoa que agride outra, pensa só, é um filho de Deus que agride outro filho de Deus e Deus está lá em cima. Yes! É isso daí, é isso que eu quero. Deus vai estar fazendo isso? Não. Quando a gente começa a olhar de cima para baixo, a gente entende. Não é assim que funciona. Olha como é que é uma sensação muito engraçada. Você acaba de brigar, você acaba de ter uma briga feia. Você precisa desabafar com alguém para se sentir assistido, para você sentir que o que você fez estava correto. E por que a gente tem essa necessidade? Porque no fundo a gente sabe que a desarmonia não é sagrado. Agora, você está em harmonia com a pessoa, você precisa desabafar com alguém? Você não sente, você sente uma plenitude dentro de si. Quando você se reconcilia, você se sente tão bem que você não precisa da justificativa. Aí volta a falar, mas preletor, é impossível a gente viver em harmonia. Não é impossível. Porque a harmonia é algo que a gente estabelece dentro de nós. Não depende do exterior. Mas terão conflitos no exterior. Você pode passar por conflitos sem precisar sair da harmonia. E aí que é o ponto interessante. Olha que ponto interessante. Nosso amado preletor Emílio Santiago Ribas Rodrigues foi supervisor dessa regional, diretor da Seichonoye, um grande espírito e um dos responsáveis pela reunião da meditação Shinsokan existir e já estarmos há 12 anos no ar. Graças ao preletor Emílio, que teve muito amor, carinho e acreditou nesse projeto, nesse acontecimento da meditação Shinsokan que existe. E ele, uma época, como supervisor aqui da regional, foi reformar o teto. Reformou o teto, passou o gesso. Na primeira chuva que teve, um pedaço do gesso aqui desse lado caiu. E quando chovia, ficava uma cachoeira. Então, se você quisesse chegar e tomar banho, era só passar ali. Sabe aquelas cachoeiras que tem em hotel, assim, que você passa com a boia? Igualzinho, só faltava a boia. Você entrava debaixo da cachoeira. Aí ele chegou, chamou o dono da loja e falou assim, então eu vou querer que o senhor faça esse reparo. Ele virou e falou assim, eu não vou fazer esse reparo não, porque eu não acho que eu esteja errado. Aí ele virou e falou assim, não tem problema, eu vou lhe processar. Aí o dono da gestaria falou assim, mas você é da Seichonoye, como é que você vai entrar com um processo? Aí ele virou e falou assim, mas primeiro ponto, qual o problema? Segundo, presta atenção, todo mundo sabe que foi o senhor que fez o gesso. Todo mundo que entrar aqui vai olhar para o buraco e vai pensar, aquela empresa não é uma empresa decente e vai vibrar negativamente em desfavor do senhor. Todos os dias passam centenas e centenas de pessoas, vai todo mundo olhar aquele buraco e vai pensar, não faço um trabalho naquela empresa nunca. Exatamente porque eu sei que você é filho de Deus, exatamente porque eu sei que você tem um bem dentro de você, eu não quero as pessoas jogando vibrações negativas para você. Então eu vou lhe dar a oportunidade de você fazer com que as pessoas orem positivamente. Aí o cara olhou, semana que vem eu estou vindo aqui, nós vamos trocar tudo. Observa só, o conflito se instalou, ele perdeu a harmonia? Não. Ele não perdeu a harmonia. As pessoas me perguntam, preletor, eu devo entrar com processo judicial? Depende. Qual o preço que você vai pagar? Não, já paguei os honorários advocatícios. Não estou falando desse preço não.
O preço é, você vai entrar para fazer que o Poder Judiciário lhe auxilie a resolver o problema, mas você permaneça trabalhando na harmonia, ou você vai entrar para sentir ódio e se destruir junto com o processo? Porque as pessoas, elas falam, o que você quer? Eu quero justiça. A palavra justiça é bonitinha. Por detrás, quero vingança, eu quero ver sofrimento, eu quero ódio, eu quero que aquela pessoa exploda. A gente vê isso daí, as pessoas falam justiça, mas o que está por detrás são outros sentimentos. Da mesma maneira que hoje em dia, eu justifico várias deturpações falando que tudo é amor. Ah não, tudo é amor. Aí fica lindo, porque amor é tão bacana, né? Mas não é verdade, não é amor. Amor é um sentimento profundo, não é um mero sentimentalismo ou uma justificativa para posicionamentos equivocados. Isso não é amor. Amor, para você viver amor na prática, é algo sagrado. Quantas pessoas não falam eu te amo, desejando falar outra coisa? Eu quero te levar para outros lugares, se é que vocês me entenderam. E a pessoa fala eu te amo. Ama mesmo? Não ama. Ela quer outra coisa. Só que fica muito feio você falar, eu quero isso. Porque a pessoa vira e fala assim, tarado. Então eu tenho que falar de uma forma eufêmica. Como é que eu falo? Eu te amo. Aí fica lindo, fica bacana. Mas não é verdade. Então não é simplesmente o que a pessoa fala que quer dizer que é. Não, tem que ser vivenciado na prática. Então tem muitas pessoas que falam, eu estou em harmonia, mas não sente a harmonia, não vive a harmonia, não trabalha a harmonia, tapa o sol com a peneira e depois não entende por que a vida está andando tão ruim. A harmonia, ela é um propósito interior. Sabe, o mundo está caindo, mas você está em paz. Isso é uma harmonia espiritual e verdadeira. E isso pode ser trabalhado. Como é que a gente trabalha essa harmonia verdadeira? Quando você entende o que está dentro de você. Por isso que é tão importante fazer a meditação Shinsokan. Porque a meditação Shinsokan nós vamos trabalhar o sagrado que existe dentro de nós. Você, quando faz a meditação Shinsokan, o que você está afirmando para você? O reino dos céus está no meu interior. Olha que legal. Não buscar o reino de Deus nem aqui, nem acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Se ele está dentro de nós, aonde que eu vou buscar a paz interior? É no meu interior. Por isso que é necessário meditar. Por isso que é necessário meditar. Então, se você não conseguir compreender isso, fica difícil você caminhar verdadeiramente para a harmonia. E aí, nesse trabalho da harmonia, que aí vem um ponto que eu acho fantástico. Porque a gente fala assim, beleza, eu tenho que viver a harmonia, eu tenho que viver a harmonia. Aí a gente sai, a primeira coisa que acontece é um problema, um conflito, um choque, aí você já fica, meu Deus, como é que eu vou ver a harmonia? Aí você fica, será que eu tenho que ser condescendente? Será que eu tenho que abrir mão das coisas? Será que eu tenho que me subjugar para viver a harmonia? Isso não é harmonia. A harmonia é uma prática. E é aí que vem o bacana do que o professor Masaharu Taniguchi traz no livro A Verdade da Vida, volume 7. Vamos para a página... As duas últimas páginas, 240 e 241, pelo menos da minha, que é a 15ª edição. Ó, quando uma pessoa fica reprimindo o desejo de fugir a alguma coisa ou de alguma situação, ela pode contrair uma doença. Ela quer fugir da situação, o subconsciente dela faz com que ela contraia uma doença para que ela saia daquela situação. As atitudes mentais se concretizam infalivelmente. Caro leitor, onde quer que vá, leve sempre aos seus semelhantes. Aonde quer que vá, leve sempre aos seus semelhantes. Logo, isso aqui é uma postura diária. É uma coisa que você tem que fazer em todos os momentos, com todos os semelhantes. Daqueles que você gosta e daqueles que você não gosta. Para todo mundo. Caro leitor, onde quer que vá, leve sempre aos seus semelhantes o espírito de gratidão, palavras de amor e sorrível afável.
Então vamos anotar. Olha que legal. Vamos lá. Então vamos lá. O espírito. Espírito de gratidão. Qual que é o segundo? Palavras de amor. Palavras de amor. E sorriso. Sorriso afável. Aí o professor Massaro continua. Coisas boas atraem outras coisas boas. Assim, aqueles que vivificam os outros também são vivificados. Somente onde há o espírito de gratidão, palavras de amor e sorriso afável, nasce a atmosfera de harmonia. E somente dentro da atmosfera de harmonia processam-se o verdadeiro crescimento e progresso. Gente, olha que coisa fantástica. As pessoas perguntam, como eu faço para crescer na minha vida? As pessoas ficam achando que precisa fazer algo fantástico fora. Eu preciso fazer 1 milhão de cursos, 1 milhão de coisas. Crescer intelectualmente é ótimo. Mas o segredo do crescimento é você construir uma atmosfera de harmonia. Porque todo mundo quer estar perto de uma atmosfera de harmonia. É uma riqueza tão maravilhosa que as pessoas são atraídas. Ou seja, quem tem uma atmosfera de harmonia atrai quem está ao redor. Quem está ao redor. Então, olha que coisa fantástica. Para que a gente construa uma atmosfera de harmonia, a gente precisa ter espírito de gratidão, palavras de amor e sorriso afável. Aí a gente começa a entender, como é que eu trabalho a harmonia da minha vida? Assim. Assim. Porque as pessoas acham que, não, eu estou em harmonia, não estou brigando em ninguém, não tenho nenhum processo na justiça, estou em harmonia. Não quer dizer nada. Dentro de você é o fight todo dia. Você acorda e começa a brigar com o seu café da manhã. Você começa brigando com sua cama. Não gosto dessa cama, cama horrorosa. Ah, que cobertor ruim. Não gosto desse meu travesseiro. Aí você levanta, que droga, eu tenho que levantar cedo. Quem é que acorda às 10h30 da madrugada? Que vida difícil. Aí você vai lá, vou pentear o cabelo, olha que cabelo horrível que eu tenho. Querendo fazer uma chapinha. Meu cabelo que está caindo, cadê meu cabelo que antes eu tinha? Aí você vai lá reclamar, de novo esse café da manhã, detesto isso aqui. Aí depois você vai reclamar, tem que ir para o trabalho, vou pegar esse trânsito, lá vem o ônibus lotado, lá vem, não vem o ônibus. Aí você começa a reclamar de tudo, tudo. Aí você pensa, eu não estou em desarmonia. Está. Por quê? Porque a harmonia é algo que você processa diariamente, a todo instante. Com o quê? Espírito de gratidão, palavras de amor e sorriso afável. Então, quando você entende isso, você fala, caramba, é por isso que a Seitonô ensina que a gente tem que agradecer a tudo. A tudo. A tudo. Tava lá, passando frio. O que é que a pessoa fala? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas por que você está agradecendo? Eu podia estar passando calor. Aí o outro está no calor. Meu Deus, mas que calor. Muito obrigado. Por quê? Porque eu podia estar passando frio. Você sempre aprende a ver as coisas na essência. Por que a gente passa pelas coisas, gente? Para sofrer ou para aprender? Se você entender que é para sofrer, você vai reclamar. Se você aprender que é para aprender, você vai agradecer. Olha que coisa engraçada. Eu vou chegar para vocês, eu vou convidar todo mundo. Nós vamos entrar num carro e nós vamos andar a 110 km por hora em trilhos, dando piruetas. Aí todo mundo, gente, que coisa horrível. Aí eu boto o nome de parque de diversão. Lota. Lota. O pessoal reclama quando o motorista de ônibus faz isso. Anda a 110 km por hora, fazendo curvas assim, que todo mundo vai para um lado e para o outro gritando. Ei! Mas a pessoa vai para um parque de diversão e pega a mesma situação. Parque de diversão, as pessoas entram para todo mundo ficar com a adrenalina lá no topo, com aqueles brinquedos radicais. Salvo se você só for para o carrossel. Mas assim, você entra, grita, e quando você sai, você fala,
Meu Deus, que coisa fantástica. Por quê? Porque qual é o princípio do parque de diversão? É para você mesmo se você for num brinquedo que você passar mal, você ainda sai com a intenção ou com a ideia de que você se divertiu. Olha que interessante, meus primos vieram para Brasília há alguns anos atrás, muitos anos atrás, aí vamos para o parque. Aí nós fomos para o Parque Ita, que estava aberto aqui, né? E assim, nós fomos no parque bem cedo, porque a gente não queria pegar a fila. Aí nós descobrimos a função espiritual da fila. Fomos em 3 brinquedos tão rápidos que todos passaram muito mal. Aí nós ficamos assim, todo mundo lá, todo mundo virando do avesso, todo mundo assim. Aí a gente descobriu o que tem a fila, é o tempo que você tem de descansar. Porque se você não descansar, você vira do avesso. Aí todo mundo lá passando mal. Aí quando perguntaram pra gente, como é que foi o parque? Todo mundo, fantástico! Todo mundo verde, virando do avesso, passando mal. E todo mundo feliz, porque a gente foi para onde? Para um parque de diversão. Se a gente tivesse ido para outro lugar e passado mal, a gente teria reclamado. Então, a maneira com que você muda a forma com que você observa a vida faz toda a diferença na construção da sua atmosfera. Faz toda a diferença. Aquela pessoa feliz que ela chega e as coisas estão acontecendo, ela fala assim, não tem problema, nós vamos tirar o melhor disso. Essa pessoa, ela constrói uma atmosfera que é impressionante. E isso é que vai encantando, é isso que vai levando. Ela vai ter problema? Vai, gente. Vai ter problema, vai ter problema. Só que a maneira como encara o problema faz toda a diferença. E ela não sai da sua linha da religiosidade e da espiritualidade. Esse é o ponto. É esse o ponto que muitas vezes as pessoas não entendem. Pletor, eu estou em harmonia. Como está a sua mente? Você está agradecendo? Você está usando palavras de amor? Você tem um sorriso afável? Não. Então tem muitas pessoas que chegam em casa, utilizam as piores palavras possíveis. Chega para o cônjuge e fala, meu traste, meu encosto, meu demônio. Aí a pessoa chega e fala assim, eu não sei porque eu não consigo viver em harmonia com meu cônjuge. Porque não está com a atmosfera de harmonia. Aí você pode pegar, gente, tudo. Outro dia, estou lá na academia, estou vendo a mulher xingando o aparelho. Que aparelho maldito, coisa ruim. Fala, ó, a chance de você se harmonizar com o exercício vai a 0. A possibilidade de você se lesionar aumenta. Aumenta. Experimenta fazer exercício. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, você está pegando aquele momento de dor e está transformando em crescimento espiritual. Você tem chance de ganhar músculo e elevação espiritual, olha que legal. Você deixa o corpo e o espírito bombado. Olha que coisa maravilhosa. Ambos crescem. O ponto é que a gente perde. Se nos incomoda, é ruim. Se nos agrada, é bom. Essa é uma visão muito pequena do universo. Até porque o que me agrada não agrada a todo mundo. Não agrada a todo mundo. Fui orientar uma atividade lá no Jardim Botânico. Aí eu saí do tribunal, correndo, né, e fui direto para o Jardim Botânico para orientar a atividade. Eu não tive tempo de jantar, porque eu saí atrasado, correndo, só para variar, saí correndo. Aí quando eu cheguei lá, eu morrendo de fome, e eu ia palestrar, e depois da palestra que ia ter o lanche. Aí quando eu cheguei lá, uma torta de morango, que eu adoro, uma jarra de suco de goiaba, eu falei, meu Deus, eu vou me fazer. Eu vou me fazer. Ao lado, tinha uma torta de chocolate com suco de manga. Eu não gosto de chocolate, não se assustem, eu comi tudo o que tinha para comer na encarnação passada, então nessa eu vim sem vontade. Então acontece, não gosto de chocolate e suco de manga não é o meu favorito. Aí o que acontece? Terminou a conferência, fez uma fila lá para dar orientação pessoal, eu estava dando orientação pessoal, aí de repente eu dei uma fugida de olho, todos os pratos vazios. Falei, caramba, eu estou morrendo de fome, velho. Já estava assim, o corpo já estava começando a fazer a autodigestão dele mesmo. Aí olhando, eu falei assim, daqui a pouco vem um líder todo feliz e fala assim, preletor, separei especialmente para você um copo de uns 800 ml de suco de manga e um quadrado desse tamanho de bolo de chocolate. Ele falou assim, preletor, eu tenho certeza que o senhor vai amar. Na cabeça dele, qual é o suco que ele gosta? Manga. E qual o bolo? Chocolate.
Quem vai em sã consciência pensar que existe um ser humano na face da Terra que não gosta de chocolate? Aí eu olhei, naquele momento eu tinha duas opções. Eu podia reclamar ou podia agradecer. Aí eu parei e falei assim, o que a Cetia não ensina? Agradeceu, muito obrigada. E aquela calda de chocolate escorrendo. Eu olhando aquela cachoeira de chocolate caindo assim, eu, muito obrigado, muito obrigado. Aí quando ele me entregou todo feliz, eu levantei e dei um abraço nele. Obrigado por cuidar de mim. Aí eu falei assim, temos que receber com gratidão. Aí eu sentei e falei, vou comer. E não é que estava gostoso? Eu comi e falei assim, nossa, gostei. Porque o que moveu a minha alimentação? O sentimento de... Isso fez com que eu me harmonizasse até com o que eu não gostava. E essa harmonia com o que eu não gostava fez com que eu tivesse, inclusive, uma percepção agradável, porque eu recebi com amor. Você chega à tarde e fala, vou comer alguma coisa. Você abre o teu armário, só tem biscoito creme cracker. Você fala, que coisa, velho, só tem isso. Aí você abre o mesmo armário com fome. Graças a Deus tem biscoito creme cracker. Meus pais viajaram, foram para Belo Horizonte, deixaram eu e meu irmão em casa. Eu e o mais velho. Aí eles encheram a geladeira de comida. Pizza, hambúrguer, batata frita, comida de adolescente, viu, gente? Tinha comida in natura como arroz, mas estava tudo no seu formato original. A nossa comida estava lá, hambúrguer, batata frita, pizza, mas é assim, a geladeira inteira. Eu e meu irmão, nós vamos viajar 5 dias. Gente, é comida para 10. Mas nós vamos viajar 5 dias. Beleza, eu e meu irmão começamos a ficar lá os dias comendo. Aí eu virei para o meu irmão e falei assim, Paulo, nós vamos deixar essa comida para os nossos outros irmãos? Aí o Paulo virou para mim e falou assim, a gente não vai dar conta de comer isso não, mas eles não merecem. Vamos fazer um esforço. Aí meu irmão olhou, bora. Projeto, acabar com a geladeira em 5 dias. Só que era muita comida, não dava conta. O que eu fiz? Liguei para os meus amigos. Galera, rodada de pizza. Começou a entrar aquele tanto de menino, velho. Parecia asilo, parecia abrigo o negócio lá. Entrando assim, projeto sopa. Subia menino que eu nunca tinha visto na vida, passando lá em casa, comendo tudo. No final do 4º dia, só tinha mais uma pizza lá dentro. Acabamos com tudo. Aí eu falei, pronto, não vamos deixar nada para os irmãos. Deixamos nada. Pensamento egoísta. No final da tarde, minha mãe liga lá para casa. Paulo, aqui em Belo Horizonte tá tão bom, tá tão maravilhoso, que nós decidimos ficar mais 4 dias. Como aí tá com muita comida, estamos despreocupados, tá bom? E meu irmão não teve coragem de falar o que a gente fez. Na hora que minha mãe desligou o telefone, ele virou para mim e falou assim, lascou. Os próximos 4 dias foram de total racionamento. Aqueles amigos que foram lá comeram, não mais apareceram. Ninguém me chamou para comer em lugar nenhum. Ficamos eu e meu irmão no último dia dividindo um saco de creme cracker. Esperando a hora dos meus pais chegarem. Quando meus pais chegaram, nós estamos morrendo de fome. Não tínhamos almoçado, não tinha. Aí minha mãe, gente, mas tá cheio de comida, mas a gente não sabe cozinhar, mãe, não adianta. Não adianta. E aí o que é? Olha só como é que é o ensinamento. Depois daquilo, foi uma lição muito difícil, de eu ter que aprender o quanto que o pensamento egoísta, ele traz situações de carência. Traz situação de carência. Então, quando a gente começa a observar que o que eu ofereço ao mundo é o que o mundo vai me dar de volta, você começa a criar um espírito de harmonia. Se eu tivesse tido o espírito de harmonia, de falar assim, não, nós vamos fazer o que é correto, e aquilo que sobrar a gente divide com alegria, a gente estava, todo mundo feliz. Mas a gente acabou passando apuro. Por quê? Passamos fome, eu fiquei revoltado com meus amigos, porque eu falei, seus interesseiros, vocês só querem saber da pizza do outro, ninguém nem para me chamar depois. E final das contas, não valeu a pena. Não valeu a pena. Foi uma coisa que a gente comeu exageradamente para não ter resultado nenhum, simplesmente por causa do espírito de egoísmo. E muitas vezes a gente não se apercebe que a gente está dentro desse pensamento egoísta, desse pensamento mesquinho, dessa situação. Então, quantas vezes eu vejo, em orientação pessoal, pessoas que chegam para mim e falam assim,
porque os meus pais dão mais amor para o meu irmão. Aí eu pergunto, e daí? Ah, mas é que eu quero receber o mesmo. Engraçado, você só está preocupado com o tanto de amor que sua mãe dá. A minha pergunta é, e o amor que você dá para sua mãe? É tamanho maior? E a pessoa ela toma um susto. Por quê? Está olhando somente no receber. E o doar? Se você não olhar o doar, como é que você cria um espírito de, uma atmosfera de harmonia? Eu só consegui estabelecer a harmonia dentro da minha casa o dia que eu decidi me tornar uma pessoa que levasse felicidade. O dia que eu tomei a decisão de fazer meu pai e minha mãe felizes, foi o dia que eu comecei a colher a felicidade. Ah, mas eu estou brigado com meu pai, eu estou brigado com minha mãe, eu não conheço meu pai, minha mãe abandonou. A situação pode ser a que for. Quando você estabelece um espírito de harmonia, você consegue, inclusive, você consegue fazer com que aquela situação se transforme. Tem um relato de um preletor de São Paulo muito interessante. Nunca conheceu o pai. Nunca conheceu o pai. E durante anos ele fez oração de harmonia. Ele fez oração de perdão para o pai, ele fez oração de harmonia. Gente, de repente, de uma maneira inimaginável, após um pedido de pizza, ele conseguiu descobrir alguém que conhecia o pai dele e ele encontrou o pai dele depois de 40 anos. E o pai dele morava em São Paulo, perto dele. Aí você fala, por que isso foi possível? Porque se estabeleceu o espírito de harmonia. Quantas pessoas a gente não vai colocando e vai sedimentando o ódio dentro de nós? O ódio. E a gente consegue esconder o ódio. Ele está sedimentado dentro da gente. A gente consegue esconder. Nós vamos escondendo. É como uma roupa suja, gente. Eu dou sempre esse exemplo. Você chegou da academia, nesse dia, malhou pesado, estava fazendo 38 graus e o ar-condicionado da academia estava quebrado. Você fez esteira, malhou normal, suou bastante. A sua blusa não era roxo escuro, ela era rosa. De tanto suor, mudou de cor. Você chega em casa, tira a blusa e taca no armário. Pá! Fecha o armário e esquece que a blusa está lá. O que acontece depois de um mês? Quando abrir, está o IML junto com você para tirar o corpo. Porque tem um cadáver lá dentro. A mesma coisa acontece quando você pega o ódio. Você joga o ódio dentro de você, ele vai fedendo, ele vai fedendo, ele vai fedendo. Uma hora, ele estoura. Na hora que ele estoura de uma maneira muito pior. Por isso que ele precisa ser trabalhado. Como é que a gente trabalha a questão dos conflitos dentro de nós? Das situações de embate, das situações de problemas? É você exatamente começar a trabalhar o espírito de gratidão, palavras de amor e o sorriso afável. Gente, isso aqui é impressionante, gente. É fantástico. Por quê? É o caminho para a gente construir harmonia dentro da nossa vida. Então, eu trabalho dentro do Poder Judiciário, gente. Todos os dias o que eu pego é briga. É briga. Às vezes tem briga para não ter briga e briga para ter briga. Tem gente que acorda e fala, eu quero brigar. Mas eu não quero brigar, mas eu quero. E então, como é que você fala de harmonia dentro de um ambiente em que você trabalha a desarmonia? Mesmo trabalhando dentro da desarmonia, eu não preciso estar em desarmonia. Eu não preciso estar em desarmonia. Por quê? Porque você tem condição de fazer isso. É aqui que eu acho fantástico, gente. Porque é muito mais fácil eu falar, é impossível viver a harmonia porque esse é um mundo desarmônico. Não é muito mais fácil? Eu valido o conflito, tá beleza, gente. Eu vou viver em desarmonia porque o mundo é desarmônico. O mundo fenomênico é desarmônico porque as mentes estão acumuladas de pensamentos desarmônicos. O mundo está com pensamentos desarmônicos, por isso que manifesta a desarmonia. Se eu colocar dentro de mim vibrações e pensamentos, construir uma atmosfera de harmonia, a harmonia se instala na minha vida. Isso é fantástico, gente. São inúmeros os relatos que nós temos de pessoas que elas começam a trabalhar a harmonia. O senhorzinho chegou lá na Seichonoe e falou com o preletor, professor Mukai. Chegou o professor Mukai e falou assim, quero me separar. 70 anos, estava com 70 e poucos anos, 50 anos de casado, quero me separar, não aguento mais a véia não. Aí o professor Mukai falou assim, mas que ânimo, meu senhor? Já nessa idade? Não, quero sair, não quero mais continuar. Aí, só que antes de separar eu vim conversar com o senhor. Aí o professor Mukai falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, você vai me fazer um exercício durante 30 dias. Depois desses 30 dias, se não der certo, o senhor pode voltar aqui que eu
ajuda o senhor no divórcio. Tá bom, qual que é o exercício? Todos os dias você vai escrever pelo menos 3 elogios ou 3 coisas positivas da sua esposa. Ah, é impossível. Eu quero que o senhor faça isso todos os dias. Todos os dias você vai escrever. Todos os dias você vai no caderninho anotar. E o professor Mucar, aí o senhorzinho falou, não, tudo bem. Depois de 30 dias o senhor me ajuda. Pode vir que eu te ajudo no divórcio, é o menor problema. E ele fez. 30 dias depois, ele voltou. Encontrou o professor Mucay e falou, professor Mucay, vim lhe procurar. Aí o professor Mucay até perguntou, o senhor veio procurar para fazer o divórcio? Aí ele, tá maluco? Olha o tanto de qualidade que a minha esposa tem. Você acha que eu vou querer separar de alguém que tem tanta qualidade? O que aconteceu em 30 dias? A mulher se transformou? Não. Quem mudou foi a mente dele. Parou de focar naquilo que era ruim, desarmônico, e passou a focar naquilo que era bom e merecedor de elogio. Começou a ter um espírito de gratidão, gente. É aí que transforma. Eu conto esse caso, porque esse caso eu achei tão interessante, já contei várias vezes. Eu estava no cursinho, aí chegou o meu colega para mim e falou assim, João, eu tô namorando. Aí eu falei, pô, cara, parabéns, que maravilha. Aí ele, mas eu não sei se é bom. Aí eu falei, ué, mas por quê? Aí ele falou, porque minha namorada é muito feia. Aí eu falei, eu não sei nem o que falar. Eu não sei qual é a resposta que você espera que eu fale, né? E eu fiquei parado assim, olhando assim para ele, e ele com a cara assim, o que você fala? Parabéns? Não sei. Aí nisso, a namorada dele está passando por detrás dele, e vem um outro amigo nosso que não presenciou a nossa conversa. Quando ele chega perto da gente, aponta para a namorada dele e fala, cara, que mulher maravilhosa aquela ali. Aí o meu colega olhou para a namorada, virou para mim, até que ela não é tão feia. O que é isso, gente? No momento que alguém elogiou, ele passou a enxergar. Não dizem que as mulheres se encantam, muitas vezes, por homens que estão acompanhados? Porque o cara é aparentemente desinteressante. Mas quando a mulher vê e fala assim, opa, tem alguém que se interessou por ele, é porque ele tem alguma coisa que vale a pena. Que vale a pena. Então o que acontece? Quando você foca no que é positivo, você começa a sentir sobre aquilo gratidão. E aí você começa a construir um espírito de harmonia, uma atmosfera de harmonia. Então, mesmo nas situações de profundo conflito, você pode estar em harmonia. E quando você cria essa atmosfera, nossa, gente, a vida só melhora em todos os sentidos, gente. Palavras de amor, gente. Aceite ou não, ensina a usar positivamente o poder da palavra. Então nós temos que utilizar palavras de amor. O que é palavra de amor? Palavra positiva, gente. É você estar falando positivamente o tempo inteiro. Então, carência é palavra de amor? Não. Quando você chega e fala assim, eu não tenho nada, estou sofrendo, minha vida é uma desgraça, nada dá certo. Isso é palavra de amor? Eu não presto, eu sou feio, sou judiado, ninguém me quer, ninguém me ama. Isso é palavra de amor? Não. Se você está falando que você é feio, que ninguém te quer, você está vendendo um produto. Quem é que vai querer comprar esse negócio? Imagine, eu chego para a menina e falo assim, e aí, ó, eu sou feio, sou desarrumado, sou deselegante, tenho bafo, mas mesmo assim eu quero ficar com você. Quem é doida? A mulher vai lá e fala assim, meu filho, quero não. Por que as pessoas sentem rejeição? Porque falta palavras de amor. Quando a pessoa chega, gente, ela não precisa ter nenhuma força na feição dela. Como dizem no Nordeste, ela pode ser fraca das feições, gente. Pode ter vindo toda judiada. Se ela tem a expressão do amor, gente, a beleza dela surge. É impressionante. A pessoa, às vezes, ela chega, você fala assim, nossa, ela não é nem bonita, mas a atmosfera dela te envolve numa beleza que você vê além. A pessoa tem palavras de amor. Você vê que até o jeito de tratar da pessoa é amoroso. Então, ou seja, quando o mestre ensina, sermos atenciosos com todas as coisas, o que é isso? É a gente usar palavras de amor, gente. É você saber receber. Então, olha que coisa mais interessante. Pessoas simpáticas são mais benquistas. Aí a gente pensa, isso é óbvio. Não é tão óbvio. Não é tão óbvio.
Porque hoje em dia as pessoas acham que é somente quem é bonito que é bem recebido. É ou não é? A preocupação é tanta que tem até gente que está fazendo a tal da desarmonização facial. A pessoa está até entrando, ela parece que foi atacada por um enxame de abelha, porque ela acredita que é aquilo ali que vai abrir as portas dela. E ela se esquece que o que faz abrir as portas são palavras afáveis, porque a beleza espiritual precede a beleza física. Tem pessoas que são lindas, você olha e fala assim, meu Deus, pessoa linda. Quando a pessoa fala, você, cadê o lindo? Por isso que pessoas que casam por beleza separam rápido. Porque vai conviver com o espírito. Você não convive com o físico. O físico se aprecia. Deu um mês, você já se acostumou. E o espírito é o tempo todo. Então, se você vai escolher alguém com quem conviver, escolha alguém que tem o hábito de usar palavras de amor. Palavras de amor não são palavras de galanteio. São palavras que fazem extrair de você o que você tem de melhor no seu espírito. Olha que coisa fantástica, gente. Aí pergunta, qual é o segredo para viver em harmonia? Saber utilizar corretamente. Viver em harmonia dentro do casamento. Saber utilizar corretamente as palavras de amor. Quando você chega para sua esposa e fala assim, você é uma mulher maravilhosa, eu amo ter você ao meu lado. O coração da pessoa se enche de alegria e ela retribui. Constrói-se uma atmosfera de harmonia, o casal vive muito bem. O casal vive muito bem. Então, quando você consegue expressar esse amor em forma de palavras, sejam ela pensada, expressada, gesticulada, escrita, falada, você muda, você muda. Então o mestre fala, sorriso no rosto. O que é um sorriso, gente? É uma palavra. É uma palavra. Quantas coisas a gente consegue resolver com um sorriso, gente? Claro que tudo tem momento, né, gente? Tudo tem momento. Tem horas que a gente usa uma palavra de amor, mas não necessariamente você precisa usar um sorriso. Hora você usa um sorriso. Isso vai enriquecendo, isso vai engrandecendo, isso vai transformando, isso vai fazendo com que Deus se manifeste. Segredo das vendas. A pessoa que é vendedora, qual é o segredo? Mantenha sempre um sorriso no rosto. É horrível quando a gente chega nos locais e a gente é atendido por uma pessoa que está com a cara fechada, não é? Você chega no local, o que você quer? Aí você, desculpa de eu estar te incomodando. Desculpa, você sente mal. Por quê? Porque não está manifestando amor. A pessoa ela cria um ambiente ela não está com uma atmosfera de harmonia. Você sente vontade de brigar com a pessoa. Aí quando você é bem atendido, com um sorriso no rosto, você tem vontade até de comprar o que você não precisa. Você fala assim, vou comprar um sapato. Você está precisando? Não, mas ela foi tão simpática, gente. Como é que eu digo não para uma pessoa simpática dessa? Por quê? Porque você cria uma atmosfera, gente. Uma atmosfera. A atmosfera é aquilo que vibra, gente. É aquilo que vibra. É aquilo que está ao nosso redor. Então, falo a vocês. Praticar a vivência da atmosfera de harmonia na sua vida é você praticar a felicidade, gente. Quem está em harmonia está feliz. Quem está feliz manifesta Deus. Portanto, temos que praticar, gente. Por isso que a Seichono ensina. Agradecer a todas as coisas. Agradecer a todas as coisas. E sair da terra. Agradecer a tudo. Agradecer a tudo. Agradecer a tudo. Fui fazer uma cirurgia. Eu passei por um momento de muita desarmonia na minha vida. Ainda não estava praticando a Seichonoye. Estava aprendendo a praticar a Seichonoye. E eu passei por um momento de muita desarmonia e manifestou-se em mim pedras nos rins. E eu tinha os acessos de cálculo renal. Dizem que o cálculo renal é uma dor muito intensa, que poderia ser comparada ao parto. Como eu nunca pari, eu não tenho comparação. Mas o que acontece? A dor era tão intensa que uma vez eu tive uma crise renal que eu vomitei de dor, de tão forte que foi a dor. E você tem um aviso, pelo menos eu tinha um aviso. Quando eu sentia que ia dar crise renal, eu já sentia. Aí um dia, eu estava saindo do final da Asa Sul e eu senti. Eu liguei para minha esposa e falei assim, amor, eu estou parando agora no hospital que eu estou tendo uma crise renal. Ela, amor, pelo amor de Deus, para, avisa. Eu entrei no hospital, já o Ivano pedindo, pelo amor de Deus, me dá Buscopan na veia que eu estou precisando. E a médica virou e falou assim, não, vamos lá ver. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, está doendo muito. Aí você começa a se contorcer.
E aí vieram, me deram. Aí quando dá, aí aliviou, voltou ao normal. Aí o médico parou e falou assim pra mim, vamos fazer a cirurgia? Aí eu, bora, não tô fazendo nada mesmo. Tô de boa hoje. Minha cabeça infantil, eu achei que a cirurgia era, sei lá, o cara vai passar um laserzinho aqui, pode ir para casa. Aí bora para a cirurgia, bora. Pegou a guia, eu assinei a guia lá, tinha ninguém comigo. Assinei a guia, daqui a pouco vem a enfermeira com 2 sacos, bota aqui suas coisas, aqui você bota suas roupas, pode ficar pelado, pode botar a roupa. Eu, o quê? Para mim eu ia ficar só de cueca. Eu vou ficar pelado? Pelado. Aí eu liguei para minha esposa e falei, amor, eu vou internar. Ela, como internar? Eu falei, eu não sabia que era assim. Ninguém me explicou, ninguém me deu um manual do que eu tenho que fazer. Aí eu, socorro, eu não tenho ninguém. Aí a minha esposa, meu Deus, amor, deixa eu ver. Aí ela ligou para os meus pais, aí foi lá, meus pais correndo no hospital para me acompanhar, só que eu fui entrar na cirurgia sozinho. Aí eu botei aquela roupa, eu falei, meu Deus do céu, né? E primeiro assim, é vergonha. Aí eu comecei a agradecer, oh Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Graças a Deus, estão aqui para cuidar de mim. Tá, aí vão te dar anestesia? Na minha cabeça infantil, a anestesia era uma injeção que dava e você, puf. Não, bota o negócio no soro e não me avisam. Eu tô lá, moça, e a anestesia? Ela já está sendo providenciado. E eu esperando o cara da injeção chegar. Eu, cadê o cara da injeção que não está chegando? Eu, moça, e a anestesia? Ela, nada. Aí chegou uma hora, eu, moça, para diminuir meu constrangimento e a vergonha, não tem como me apagar logo, não? Porque toda hora entra alguém nessa sala aqui e não tá legal. A posição que eu estava não era mais digna de um filho de Deus. Eu, moça, eu já estou pelado. Eu já estou numa posição que não é das melhores. Aí ela falou assim, não tem problema não. Ela pegou, abriu o soro, na que abriu o soro, puf, apaguei. Apaguei, não vi mais nada. De repente, quando eu abri o olho, eu estava no centro cirúrgico, onde tinham comigo mais umas 23 pessoas que saíram do centro cirúrgico. Eu não sabia que era assim. Então, eles te operam, levam para o centro cirúrgico e lá ficam te acompanhando. Aí eu abri o olho assim, você abre aquela sensação esquisita, onde é que eu estou? Aí olhando para o lado, um monte de gente enfaixada, um monte de pessoas assim, e eu fiquei assustado. Aí, meu Deus, onde é que eu estou, né? Aí vai começando a passar anestesia, aí vem a enfermeira, pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Aí ela botou a mão no rosto, apaguei de novo. Daqui a pouco eu acordo no quarto, aí eu vejo as cenas de me levando para o quarto, eu acordo no quarto, aí eu vejo a minha esposa, vejo o meu pai, aí ó, se você tiver a fim de fazer xixi, você vai fazer numa cuia, né, um piniquinho lá de ferro. Eu fiz xixi até hoje, eu não sei como. Eu falei, não sei como é que aconteceu. Beleza, fiz a cirurgia, fiquei com um dreno, né? Aí você fica com esse dreno, um mês depois, ou 2 semanas depois, você tem que ir lá tirar o dreno. Eu falei, lá vou eu pra vergonha toda de novo. Vamos lá. Já fui, mas dessa vez já cheguei mais experiente. Eu falei, enfermeira, já pode abrir o soro, me apaga depressa, deixe-me dormir com a minha dignidade. Por favor, deixe, pelo menos dessa vez eu ser mais digno. Aí foi bem mais rápido, eu já estava mais experiente. Acordei no centro cirúrgico. Aí eu acordei mais consciente. Quando eu acordei, eu olhei para o lado, tinha uma moça linda, a moça, toda enfaixada, com um tubo no rosto, um dreno aqui do lado, uma bolsa de sangue. Aí eu chamei a enfermeira chegou do meu lado e falou assim, o que foi que aconteceu? Eu, não comigo nada, mas eu quero saber o que aconteceu com aquela moça. Aí ela falou, é uma moça de 23 anos que precisou retirar todo o útero dela, uma hemorragia violenta e os médicos estão tentando salvá-la. Naquele momento, eu fechei meus olhos e comecei a, obrigado Deus, abençoe a vida dessa moça, abençoe a vida dessa moça, que ela possa compreender que o corpo dela é apenas instrumento e que a essência dela é vida. E fiquei o tempo inteiro em oração por ela, o tempo inteiro em oração para ela. E aí, fui para o quarto, melhora tranquilo, verifica se vai ter mais algum problema, tudo mais. Saí. Chegaram algumas pessoas e perguntaram assim, mas João, você é da Setionoye e você teve que passar pela cirurgia? Sim, passei. Por quê? 2 motivos. O primeiro, eu não estava com uma atmosfera de harmonia. Sabia muito da Setionoye em teoria, mas fazia pouca prática. Logo, quem vive em desarmonia, quem tem pedra no coração, faz com que pedras nasçam no corpo. Tirei as pedras.
Diagnóstico da médica, se você não fizer tratamento, você vai ter periodicidade de pedras. Eu falei, não preciso me preocupar. Quando a gente tem atmosfera de harmonia, as coisas se ajustam. Nunca fiz tratamento nenhum, nunca mais tive nenhum acesso, nada de pedra no rim. Segundo ponto, a única pessoa que talvez tenha feito oração para aquela moça dentro do centro cirúrgico fui eu. Alguém precisava entrar lá para fazer oração. Então eu fui escolhido. Logo, muito obrigado. É diferente. A cirurgia que podia ser motivo de infelicidade se tornou motivo de missão para mim. Eu tive chance de pelo menos orar por alguém. Então, se eu passei pelo centro cirúrgico, graças a Deus, eu pude ser útil para alguém. É esse pensamento que começa a gerar dentro da gente o sentimento de gratidão. Estava viajando para os Estados Unidos, eu e minha esposa, ela grávida, eu perco o avião. Olhamos o horário errado, gente. Fizemos tudo de errado. Perdemos o avião, ficamos no aeroporto, minha esposa grávida, sentada, 12 horas sentada num banco. Aí chegamos, falando lá, ninguém atendendo a gente já assim, exausto, porque a gente não sabia se ia ter outro voo, se não ia ter voo, ninguém falava. Eu também falava muito mal inglês, eu não conseguia me expressar direito. Chegou uma hora que eu falei assim, amor, agora eu vou ter que, vai baixar o professor de inglês, eu vou falar com alguém. Consegui conversar com alguém, me explicaram que não tinha o que fazer. Falei, então eu vou em outra companhia aérea, vou comprar passagem, mas eu não tinha dinheiro. Como é que nós vamos resolver? Vamos ligar para o Brasil. Eu falei, se eu ligar para o Brasil, falar para o meu pai que eu perdi o voo, eu volto para o Brasil para o funeral do meu pai. Meu pai vai ter uma explosão. Falei assim, eu não vou incomodar meu pai, nós vamos resolver eu e você. Aí comecei a procurar, achei uma promoção, consegui comprar passagem de avião. Aquele dinheiro que eu falei, poxa, economizamos. Aí eu vi o dinheiro indo embora, assim. Tchau. Aí beleza, pegamos o voo, voltamos no voo e minha esposa perguntou, amor, por que a gente perdeu esse avião? Eu falei assim, tudo tem o porquê de acontecer. Tudo tem o porquê de acontecer. A gente só vai agradecer, estamos voltando, graças a Deus. E viemos agradecendo. Chegamos no Brasil, tudo tranquilo, chegamos em casa, guardamos as malas. A viagem foi só para fazer o enxoval da minha filha, porque era uma viagem de 15 dias que o tribunal cortou pela metade. Então eu só tive 6, 7 dias. Então eu só fiz compra, eu viajei para fazer compra. Então qual era o item mais importante da viagem? As malas do enxoval. Era o que tínhamos de mais importante. Pois bem, o voo que a gente perdeu, as malas da maioria dos brasileiros foi arrombado em Miami, levaram tudo. Aí eu falei, entendi, porque perdemos o voo. Espírito de gratidão. Então, perdemos o voo graças a Deus. Quando você começa a entender isso, você vai construindo uma atmosfera em que até que as coisas que lhe parecem desfavoráveis, elas são positivas. Porque algo virá no momento em que eu exerço a gratidão, palavras de amor e sorriso afável. Então, qual foi o exercício da palavra que nós fizemos? Está tudo ótimo, está tudo ótimo. Só para encerrar, meu tempo já estourou, mas só mais um relato. Perdi o voo para São Paulo. Gente, eu sou perito em perder voo, gente. Eu perco voos nacionais, internacionais, eu sou perito, adoro perder voo. O que acontece? Perdi o voo para São Paulo. Meus pais já estavam em São Paulo esperando. Aí eu tive a genial ideia. Para quem é de Brasília vai entender. Eu vou sair do setor de indústria gráfica, vou para Águas Claras, pegar minha esposa e volto para o aeroporto. 5 horas da tarde. O que eu estou pedindo? Para perder o voo. Aí eu, não, vai dar tudo certo. E deu, só não cheguei na hora. Aí acontece, peguei minha esposa, chegamos lá, perdemos o voo. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha comprado o voo por pontos de milhagem. Cheguei lá, perdemos, não tem o que fazer, você perdeu. Falei, não, vamos ver outro voo. Aí, cada trecho, por pessoa, R$ 1.200. Eu falei, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. Comprei por milha, velho. Não tenho esse dinheiro. Aí fui ver nas companhias, tudo 1.200. Aí eu falei, gente, não tenho o que fazer. Aí eu fui lá tentar remarcar, não tenho o que fazer. Aí eu falei, então vou comprar o bilhete. Contei toda a história para a mulher do guichê, toda a história. A mulher ficou lá ouvindo, chegou no final e falou assim, não tenho o que fazer. Aí eu fui conversar com a Tatiana. Tatiana estava tranquilamente. Minha esposa abriu a Suta Sagrada e falou assim, amor, pode resolver, eu estou aqui, ó. Deus, um dia o anjo vem da Sentinela e recita. Ela lá, na paz, e eu lá, meu Deus do céu, como é que eu faço? Aí eu fui conversar com a mulher. Falei, não, então vamos lá, vou comprar passagem, não tenho o que fazer,
Vamos lá. O que não tem solução, resolvido está. Parei, na hora que eu fui entrar, entrou um senhorzinho na frente e começou a conversar com a mulher. E eu parado, olhando assim, e eu pensando, eu vou perder o segundo voo. Porque ele começou a abrir a pochete, tirou aquele bolo de documento. Peraí, minha filha, que eu vou achar. E eu comecei. Aí o que a gente aprende na Seitonoye? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu falei, cara, eu acho que vou ter que viajar amanhã, gente. Muito obrigado, muito obrigado. E o hotel já pago, a gente já perdendo a diária do hotel. E muito obrigado, muito obrigado. Aí chegou uma outra senhora, pode vir comigo. Aí eu, não, já conversei tudo com ela, não quero repetir essa história toda de novo. E continuei no muito obrigado, muito obrigado. Aí a mulher olhando assim para mim, eu olhando assim para ela. E o senhorzinho lá abrindo o baralho. E procurando o documento. E olha aqui, e olha lá. E eu lá, muito obrigado. Aí eu olho para minha esposa, ela levanta, sorri. Matéria. E eu lá, meu Deus do céu, muito obrigado, muito obrigado. Na hora que eu olho para outra atendente, ela vira para mim e sorri. Quer não? Aí eu vou com a senhora, vamos lá. Cheguei lá e falei assim, me desculpa, mas deixa eu só adiantar, perdi o voo, vou querer comprar outra passagem e tudo mais. Ela, tudo bem. Qual é o trecho? Brasília-São Paulo, ela tá olhando. Aí, de repente, ela muito simpática, me deu a vontade de eu falar assim, não, eu perdi o voo por causa do horário e eu comprei de milhagem. Ela olhou assim para mim, peraí, você perdeu o voo por causa de horário? Compra de milhagem? Eu falei, não tem o que fazer. Ela, como não tem o que fazer? É só remarcar. Todo mundo falou que não podia. É porque as pessoas não sabem o que eu sei. Tá aqui, os voos remarcados, R$50. Moça, eu posso te dar um abraço, moça? Favor, deixa eu te dar um abraço. Ela, não tenho o que agradecer. Eu falei, moça, você não tem ideia, você acabou de me economizar uns R$4.000, moça. Pelo amor de Deus, ela, não, estamos aqui para servir e tudo mais. Aí eu saí assim, eu falei assim, amor, resolvemos. Ela, eu sabia que iríamos resolver, porque estamos em harmonia. Aí eu falei, é verdade, meu amor. Pegamos o avião, foi maravilhoso, chegamos lá no hotel, tudo transcorreu da melhor forma possível, porque tem harmonia. Última história, porque eu lembrei agora, eu não posso me esquecer dessa. Eu, minha mãe e minha esposa viajamos para São Paulo. Viajamos para São Paulo, a gente já tem um curso da Seitonoye lá, beleza, curso maravilhoso. Na hora de voltar, minha mãe falou assim, filho, pegou as passagens? Quando eu fui olhar meu e-mail, cadê o localizador? Eu falei, gente, eu comprei a passagem, eles não aceitaram a compra, me estornaram o dinheiro e mandaram um e-mail. Eu recebi o e-mail, achei que era o e-mail da passagem. No aeroporto de Congonhas, aí eu viro assim, mãe, eu tenho uma notícia para vocês. O que foi? A gente não tem passagem. Como não, filho? Não comprou. Como não comprou? E agora? Eu falei, não sei. Nós vamos ver. Todas as companhias aéreas só tinham um lugar de volta, estava tendo uma corrida no Autódromo de São Paulo, o aeroporto lotado, todos os voos para Brasília, todos, só tinha um lugar, R$1.500. Eu falei, só se empilhar os três no mesmo lugar. Eu sento a minha esposa, sento a minha mãe, não tem condição, não tinha o que fazer. O que nós vamos fazer? Vamos receber tudo com espírito de gratidão. Tá tudo ótimo, vamos tirar a segunda-feira para passear. Comprei a passagem para terça-feira, a passagem saiu 1/3 do preço daquilo que eu tentei comprar no domingo. Fomos passear na segunda-feira na sede da Seitonoye lá em São Paulo, fizemos um passeio maravilhoso, pegamos um quarto no hotel que nós depois nunca mais achamos esse quarto, acho que eles demoliram esse quarto. Era um quarto espaçoso dentro do Ibis, né? Porque normalmente o Ibis é aquele que você entra, é porta, cama, janela, né? Não tem muita coisa. Era um quarto espaçoso assim. Tivemos 2 dias assim maravilhosos. Eu liguei para o meu trabalho e falei assim, ó, gente, perdi o voo, segura as pontas aí, só vou chegar na terça-feira. Segunda-feira foi tranquilíssimo, não tivemos nenhum BO, foi tudo ok e tivemos a chance de fazer um passeio turístico religioso maravilhoso em São Paulo. Quando a gente aprende a receber as coisas com uma atmosfera de harmonia, tudo transcorre bem. Mas para entrar numa atmosfera de harmonia tem que ter gratidão, palavras de amor e sorriso afável. Beleza, gente? Muito obrigado. Vamos então para a nossa meditação Shinsokan para construir cada vez mais dentro de nós a consciência de que nós somos filhos de Deus. Muito obrigado.
uma reverência. Muito obrigado. Todos sentando e assumindo a posição de oração, por favor. Nós vamos agora fazer a meditação Shinsokan, visualizar um mundo da imagem verdadeira, onde tudo e todos estão em harmonia. Tudo e todos. Tudo no mundo da imagem verdadeira é a mais pura harmonia. Então nós vamos nos visualizar nesse mundo da harmonia absoluta e agradecer. E visualizar. Quanto mais a gente visualiza, quanto mais a gente reconhece, mais se concretiza. Então estamos aqui agora no mundo da grande harmonia. Semblante sereno, mãos justapostas, semblante feliz, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia. Eu, como Filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos visualizar um mundo da grande harmonia, onde só existe Deus e o que vem de Deus. Obrigado, Deus. Já estou em harmonia, já estou em harmonia, já estou em harmonia. Agradeço, agradeço, agradeço.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, e de todos os povos do Oriente Médio, e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos ficar de pé para a reverência aos que estão aqui presentes. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Vamos aqui rapidamente passar o nosso dever de casa, que são tarefas simples que nós fazemos todos os dias para auxiliarmos a manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Primeiro é a nossa meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é que vai afirmar que a vida de Deus está no seu interior. Quanto mais nós a realizarmos, mais nós teremos essa sensação. Então, para construir uma atmosfera de harmonia, você precisa entender que dentro de você a harmonia já existe. E como é que você entende que a harmonia já existe? Quando você compreende que Deus está dentro de você. Então, a meditação Shinsokan é fundamental. A segunda é que nós vamos colocar em prática. Nós vamos agradecer, nós vamos elogiar e nós vamos sorrir. É essa a prática dessa semana. Nós vamos, ao máximo que nós conseguirmos, agradecer. E como é que eu agradeço? Pode ser com as palavras muito obrigado, pode ser obrigado, pode ser poxa, maravilha, expressões que tragam gratidão. Eu gosto muito de muito obrigado. Na Seitonei a gente utiliza muito obrigado. Acordou de manhã? Muito obrigado. Vai tomar banho? Muito obrigado. Vai comer? Muito obrigado. Vai para o trabalho? Muito obrigado. Tudo você agradece. Elogiar. Elogiar os familiares. Pode mandar pelo WhatsApp, pode ser falando com as pessoas. Procure algo sincero para elogiar. E você vai trabalhar. E o elogio, inclusive, pode ser para você. Olha, hoje você conseguiu agradecer bastante. Parabéns. Parabéns, você também merece elogio quando você faz as coisas corretas. E depois, sorria. Sorria, gente. Sorria. Eu fiz essa experiência. Eu estava dentro do ônibus, todo mundo sério, assim, triste. Eu experimentei, eu olhei para as pessoas e fiz assim, vamos ver se vai dar certo? Todo mundo sorria. Acharam que eu era doido, mas todo mundo sorriu. Não tem problema. O ponto é que quando a gente sorri para a vida também sorri para nós. Então, esse é o nosso dever de casa. Façam o máximo possível para que vocês possam cada vez mais construir uma atmosfera de muita harmonia.
Desejo uma semana abençoadíssima. Meu muito obrigado. Beijo no coração, sucesso, feliz semana e muita harmonia. Muito obrigado.